Bom dia a todos e todas aqui presentes. Gostaria de saudar a mesa, agradecendo ao senador Crivella pelo convite e saudar a presidência da mesa na figura do senador Cristóvão e agora do senador Raup. Saudar todos presentes na mesa, Amabile, Elizabeth, Maria, Juliene, Antônio, Ricardo, Samuel, a Nara Teixeira da CONTE. E gostaria de iniciar essa discussão, primeiro deixando claro que a União Nacional dos Estudantes tem uma posição muito clara com relação ao financiamento estudantil. Para nós é uma importante medida que visa garantia e a incorporação de uma parcela significativa da população que historicamente esteve fora das salas de aula durante 500 anos nesse país e que no último período foi possibilitada de entrar na universidade. Hoje eu sou estudante da Universidade de Brasília, mas fiz uma primeira graduação graças ao programa Universidade para Todos, o ProUni. Fui estudante prounista, graduei no curso de História e hoje sou estudante do curso de Direito da UNB. E no último período, nós da União Nacional dos Estudantes foi pauta central, porque a maior base dos estudantes universitários do país são estudantes das universidades privadas, então a nossa base, em sua imensa maioria, é da universidade privada, e algumas coisas nesse processo, para a gente, são fundamentais que nós possamos discutir. Primeiro, nós achamos como positiva criar formas de regulamentação do financiamento estudantil e também formas de regulamentação, de regulação da atividade do ensino superior privado no país. Antes de entrar propriamente no debate do FIES, eu queria salientar algumas coisas que esse programa, sem nenhum tipo de regulamentação, criou no nosso país no último período, que é muito sério, inclusive para o debate estratégico de país. O processo, como vinha se dando o FIES no Brasil, criou uma coisa chamada da financiarização da educação. O que é? Os grupos econômicos internacionais viram, através do FIES, do ProUni, um grande investimento no país, 1.900.000 vagas. O que aconteceu? Esses grupos empresariais entraram no país e começaram a comprar a universidade. Hoje, o maior grupo educacional que investe na Bolsa de Valores do mundo atua no Brasil. Todo mundo acompanhou o debate da fusão do grupo Croton e Anhanguera, que hoje no Brasil tem mais de 1 milhão de estudantes na sua rede. Isso graças a nenhuma regulamentação que existia no FIES. E o que acontece? Para esses grupos era muito confortável chegar e investir no Brasil na educação. Ele comprava uma universidade, o governo já pagava as vagas e já estava excelente. Nós precisamos, essa Casa de Leis, o Congresso Nacional, precisa se debruçar sobre o debate da regulamentação do ensino superior privado no país. Isso é um tema central, é fundamental, porque a educação tende à soberania nacional, ao desenvolvimento nacional e ao projeto estratégico de país, e eu acho que é importante que isso seja tema prioritário aqui nessa casa. Mas entrando no debate do FIES, por que para nós da União Nacional dos Estudantes é importante, nós vemos como positiva uma série de medidas que apresentam lá? Primeiro o seguinte, esse processo de financiarização da educação fez com que nós pulássemos de 73 mil vagas para 1.900.000 vagas. Com esse processo, qualquer universidade poderia abrir curso e empurrar a gente para dentro, sem a preocupação essencial do debate da qualidade da educação. A nossa preocupação em ofertar e democratizar o ensino à educação superior tem que ser pautada na qualidade dos cursos ofertados e na qualidade do que o profissional vai sair formado. Isso tem que ser a primeira premissa. E para nós estabelecer uma nota mínima para que a universidade ela possa ter acesso ao FIES, nós achamos como uma importante medida. Uma universidade que tem avaliação 1 no ENAD não vai oferecer
um curso de qualidade para a formação desses estudantes, que no final é o estudante mesmo que paga. Essa é a primeira questão. Então, vislumbrar o debate da qualidade para a liberação do FIES é fundamental, porque nós não podemos fazer com que o dinheiro, que a priori é público, mas que daqui a pouco o estudante vai pagar, seja investido numa educação de baixa qualidade. Isso é um ponto fundamental. A outra coisa é o seguinte: sobre o debate das 450 pontos no Enem. Existe uma disparidade que nós precisamos interpretar e eu acho que a gente precisa se debruçar sobre isso. O Enem ele serve para dar certificado de ensino médio para o estudante. O estudante que tem mais de 18 anos, ele pode fazer o Enem e, com a nota do Enem, solicitar o certificado de ensino médio. Serve de avaliação como se fosse um antigo exame de massa. Para ele ter acesso ao certificado do ensino médio, ele precisa ter 450 pontos e não zerar na redação. Só que existe uma disparidade que até o ano passado o estudante não conseguiria tirar a nota para passar no ensino médio, mas entraria na universidade. A meu ver, é uma medida que visa corrigir essa disparidade. Agora, claro, e aqui eu preciso deixar bem claro que para nós da União Nacional dos Estudantes, nós não concordamos com a retroatividade da medida. Por quê? O estudante que fez o Enem de 2010 a 2014, ele pode, até hoje, se inscrever no SISU e poderia, antes da medida, se inscrever no FIES. Para nós não concordamos com a retroatividade dessa medida, que ela deve valer a partir do Enem de 2015. 2014 não faz sentido. É uma medida que prejudica, hipoteticamente, o estudante que fez o FIES no período de 2010 a 2014. Mas, entretanto, é uma medida que é plausível, tendo em vista que o estudante não consegue tirar o certificado de ensino médio pelo Enem, mas entra na universidade. Não faz sentido. Existe uma dicotomia que nós precisamos corrigir e essa medida nós encaramos como positiva. Uma outra coisa que acho que é importante eu listei aqui é esse debate junto à universidade. Nós verificamos esse debate, primeiro o seguinte: em todo o Brasil, via de regra, período de novembro, de outubro a novembro, acontecem ajustes nas mensalidades. Toda universidade, para aumentar suas mensalidades, precisa justificar em uma planilha o aumento da sua mensalidade. Isso é tudo verdade. Entretanto, existe uma coisa na universidade chamada caixa preta. Ninguém tem acesso a essas planilhas, salvo se entrar na justiça. Existem nas universidades, é obrigado a ter um conselho superior em que deve ter um representante dos estudantes. Geralmente é o parente do dono da universidade que se matricula na universidade e faz parte do conselho. Ninguém tem acesso ao debate da planilha. Vou dar um exemplo. Quando eu fui estudante da faculdade particular, eu fazia parte do meu centro acadêmico. Eu era estudante de ProUni, mas a imensa maioria pagava normalmente a mensalidade. E aumentou 17% a mensalidade do nosso curso. Nós fizemos uma série de manifestações, entramos no PROCON e nós fomos descobrir, quando abriu a planilha, que 10% do valor da mensalidade era justificado com papel. Papel. Só que tudo era xerox, nós pagávamos tudo, nós não tirávamos, até a prova nós que pagávamos. Então existe uma coisa que precisa ser corrigido. E aí eu queria atentar para esse processo de regulamentação do ensino superior. Por que é importante? Porque nós precisamos criar mecanismos de fiscalização da atividade das universidades particulares no país. Hoje não existe regra. Hoje, se você quiser abrir uma instituição, você não tem parâmetros legais, inclusive o MEC é limitado nessa fiscalização, porque não existe legislação clara sobre isso, de fiscalização das universidades. É nesse bojo que ganha força e importância o debate do INSAES, do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, porque é um importante instituto que vai conseguir acompanhar, supervisionar tanto as instituições privadas como as instituições públicas. Uma outra questão que é importante a gente salientar, que é o seguinte, que é sobre a norma a portaria 23,
que o Ministério da Educação editou, que trata sobre o repasse de valores para as universidades. O mote central das diversas universidades está pautado aí, porque mexe diretamente no interesse financeiro da instituição. Primeiro, o seguinte, do ponto de vista da legislação, pode ser que ocorra que não existam instrumentos legais para limitar ou para estabelecer uma regra com relação ao reajuste das universidades. A universidade, afinal, privada faz parte do mercado e tem autonomia para definir seus preços. Entretanto, a gente precisa observar a seguinte coisa, turma. Todos os estudantes beneficiários do FIES, ainda que hoje a sua gana seja entrar na universidade, daqui a 18 meses depois de formado, eles terão que efetuar o pagamento desse valor que foi investido através do FIES. E se a gente não regula, uma série de questões faz com que, daqui a pouco, seja um preço impraticável o pagamento do valor desse estudante. Vamos registrar. A imensa maioria dos estudantes do FIES são estudantes, como disse o Antônio, da classe D e E. Se é da classe D e E, e esses estudantes pós-formados deverão efetuar o pagamento desse valor, nós precisamos criar medidas para que o impacto desses valores sejam condizentes com a realidade. Então, a inflação, estabelecer a partir do índice da inflação eu avalio como um princípio da razoabilidade. O mercado nos apresenta como 6,41 o valor da inflação. Não faz sentido nós aumentarmos mensalidade em 15%, principalmente porque nas universidades nós não temos acesso à justificativa apresentada para esse aumento. Agora, tem mais algumas coisas que é importante. Na universidade privada, é registro recorrente do movimento estudantil. A universidade não deixa os estudantes se organizarem. A universidade persegue estudante que quer montar DCE. A universidade persegue estudante que quer montar centro acadêmico, porque ela não quer nada e nenhum instrumento que possa vir a questionar essa autoridade sobre a direção da instituição. Para nós precisamos debater nesses marcos da regulamentação do ensino superior privado, com acompanhamento do Estado e também com democracia dentro dessas instituições. E só para concluir, eu queria registrar o papel que o MEC cumpriu nesse processo. Primeiro, um papel atrapalhado, atabalhoado. Nós achamos importantes as medidas que foram tomadas pelo Ministério, mas, entretanto, esse processo foi feito muito nas coxas, por assim dizer. E o que isso recorreu foi esse processo de uma série de estudantes com problema porque o sistema não deu conta de fazer a matrícula de 1.900.000 estudantes a tempo. Isso é a primeira coisa que nós precisamos fazer a crítica. A segunda coisa é o seguinte: as medidas foram importantes. Nós salientamos a importância das medidas, mas, entretanto, o resultado prático disso foi que as instituições jogaram a bomba no colo dos estudantes. Porque o que aconteceu? Quando se limitou o valor de 6,41%, a universidade simplesmente disse: olha, é o seguinte, eu não vou te rematricular, se tu quiser rematricular, eu vou emitir um boleto para te pagar a tua matrícula normal, ou então tu pagar a diferença do aumento da mensalidade. Uma série de instituições está fazendo isso. Então, isso precisa o registro que o Ministério jogou no colo do estudante o problema. E nós precisamos fazer com que medidas importantes como essa, que venham corrigir erros que historicamente se construíram, precisa ser feito para que não prejudique o estudante. Eu vi uma placa outro dia, é o seguinte: numa reunião que nós tivemos, a UNE teve no Ministério da Educação, justamente para reivindicar os problemas do FIES. E lá tinha uma placa que estava escrita assim: antes de qualquer decisão, pense no estudante. Eu acho que, ao tomar essa decisão, não mensuraram o que poderia ser feito no estudante na ponta. Não foi mensurado. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer a crítica. E, para concluir, eu queria concluir só com uma coisa que mais nos preocupa hoje. Devido às novas regras do FIES, existe um certo acordo do setor financeiro nacional para se apresentar novas medidas. Depois dos problemas de FIES, uma série de bancos
começaram a criar programas de financiamento estudantil. Só que esses programas de financiamento estudantil não possuem os mesmos benefícios ou a taxa de juros que o FIES apresenta. E nesse acordo, as instituições oferecem para o estudante. Nós temos o caso da Unifor no Ceará, que inclusive ela diz que vai subsidiar os juros, ou pelo menos parte dos juros. Só que essa ação é muito insegura para o estudante. Até quando a Unifor vai dar conta de segurar essa subsidiação dos juros? Até quando a instituição ou o banco vai manter a taxa de juros atual? Porque, essencialmente, nós sabemos que o que determina isso é o mercado. Então, nós precisamos estar atentos para o que está em jogo nesse debate do FIES, que além da garantia do estudante na sala de aula, que isso é fundamental, mas também o jogo financeiro por trás das instituições, dos bancos e de uma série de atores sociais que, nesse espaço, nesse momento de turbulência, se aproveitam para transformar tudo isso em dividendo financeiro. É isso. Obrigado.